agradecer ao Museu Histórico Nacional, especialmente na pessoa da sua diretora substituta, Fernanda Castro, que estava com a gente há pouco, mas está cheia de compromisso aí no museu. Especialmente também ao Zonda, da assessoria de comunicação, e a toda a equipe do museu pela acolhida e por fazer possível a realização desse evento aqui hoje. Esse projeto do guia tem patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural RJ2, e tem produção da Casa 12 Projetos e Edições. Então, quero agradecer também muito especialmente às convidadas dessa mesa, as ilustres historiadoras Marli Mota e Maria Inês Turazzi. Bom, gente, eu prometo ser bem breve, porque a gente depois ainda queria tentar conversar um pouquinho com as historiadoras, né? E a minha ideia é só dizer um pouquinho, contar um pouquinho da história desse guia, que hoje a gente está distribuindo o mapa, né, com um texto de apresentação. E então, na verdade, a ideia desse guia é um pouco promover o que seria um passeio por esse espaço, por esse cenário dessa exposição, porque, como já foi dito aqui, essa exposição acaba sendo pouco conhecida. Hoje em dia a gente tem, claro, material iconográfico muito maior na internet, né? A gente tem muito material hoje de pesquisa. Eu, quando fiz minha tese, o material existia, mas demandava ir aos arquivos, sentar nos arquivos, copiar, porque, inclusive, são documentos que não dava para xerocar, etc., né? Então, tudo, não tinha celular para ficar fotografando, então era uma coisa de realmente copiar. E então, assim, era difícil ter uma quantidade maior de material para trabalhar. Hoje em dia, isso é assim uma coisa, muito material. Se você, quem gosta, fica lá na frente, lá na hemeroteca, a vida inteira estudando e não para de achar coisa sobre todos os assuntos, especialmente, no nosso caso, sobre a exposição. E então, esse ano, com a proximidade aí das comemorações, o que tínhamos para comemorar, eu voltei muito à questão da pesquisa aí sobre 22. E a gente apresentou esse projeto para esse edital, porque dentro do escopo do edital foi o que nos pareceu mais importante, mais interessante, né, de criar, que seria tentar ter esse mapa que leve as pessoas a entender o espaço que foi ocupado, a ter ideia dos pavilhões, a ter vontade de passear pelos prédios que ainda existem, que são muito poucos, né? Então, uma ideia de você se aproximar da exposição por esse lado, né? Eu, assim, também como arquiteta, tenho essa fascinação, claro, também pelas plantas em geral. Então, as plantas da exposição são muito interessantes, né? Desde dos primeiros esboços até as plantas feitas depois da conclusão da exposição, e que aí tem mais a ver com o que realmente foi construído. Então, dentro desse processo é que isso foi se dando, né? Onde que passa aqui? Então, esse selinho eu coloquei aí porque é um selo comemorativo, e eu sou bem fascinada por essa imagem, que não tem a ver com a realidade do que foi construído, né? Nessa época ainda havia a ideia de que seria uma exposição nacional. A Exposição Internacional de 22 começou como sendo uma exposição nacional, e depois, com o convite e adesão de países estrangeiros, é que ela acaba se tornando uma exposição internacional. Então, esse é um aspecto mais ilustrativo, que não tem a ver com registros precisos, mas eu acho uma visão, assim, uma imagem muito encantadora.
E aí a gente tem uma sequência de mapas ou plantas da exposição que vão mostrando como que essa exposição foi tomando corpo, tomando forma, desde os primeiros desenhos, primeiro plano atribuído, né, aos arquitetos Arquimedes Memória e Gastão Baiano, com a ajuda também de um engenheiro. E isso era uma exposição que começou bem menor e que depois foi crescendo com decisões, com tomadas de decisões, políticas comerciais, etc., e configurou aí vários interesses que contribuíram para que essa exposição fosse cada vez mais se agigantando até tomar as proporções que ela tomou. Então, não vou ficar me alongando em cada uma das imagens, mas é só um pouco para a gente ir vendo essa evolução. Então, aqui é uma planta em que a gente tem ainda só uma das laterais da Avenida das Nações, que seria ocupada, porque essa área de aterro que foi depois sendo produzida com o desmonte do castelo ainda não estava inteiramente, vamos dizer assim, colocada para se entender que haveria muito mais espaço para serem construídos pavilhões. Ainda dentro desse mesmo espírito, a gente tem essa outra planta, que, na verdade, essa se mostra invertida, né? Então, a Baía de Guanabara fica para o lado de cima e ela faz parte do regulamento geral da exposição. E aqui tem até uma... Aí, eram outros pavilhões que tinham sido cogitados também, como Correios e Telégrafos. Tem nas revistas existe um projeto para isso do próprio prédio, não foi construído. Ali em frente, naquela ponta bem de lá, tem um desenhozinho que é o Castelo d'Água, para qual houve um concurso para se escolher qual castelo d'água seria construído. É uma coisa que também não foi construída. Então, mas é muito interessante a gente pensar nessa ocupação. O parque de diversões, que depois a gente vai ver uma área enorme, migrou para o lado do aterro. Ele era ainda nessa planta colocada do lado de cá, ali perto da Rua Santa Luzia, enfim. Todo esse progresso essa evolução de plantas, cada publicação que se fazia, essa planta tinha andado mais um pouco, então aparecia uma nova configuração, maior número de pavilhões, e assim foi se desenhando. Essa é uma planta que tem aqui no Museu Histórico. Eu botei ela em pedaços, que, na verdade, a foto que eu tenho dela inteira não dá para ver nada, então, mas ela acaba sendo, ela foi fotografada, né, pelo Malta, e ela também aparece em algumas fotografias. E aqui a gente já vê que já existe o outro lado da Avenida das Nações, aqui para baixo, em que o parque de diversões já está do lado de cá, mas que porque os pavilhões estrangeiros e a parte ali de cima, que era a parte nacional, sendo que aqui a gente vê onde a gente está, que é o Museu Histórico, né, o Pavilhão das Grandes Indústrias, que era justamente quando você virava para a seção nacional. E isso já foi decidido um pouco mais no início, né? Mas essa área toda embaixo aqui, você vê que ainda é muito indeterminada em relação ao que depois realmente aconteceu. Aqui a gente já tem um estudo, que é uma aproximação da professora Ângela Martins, já em 1998, que já foi uma tentativa de aproximar um mapa daquilo que realmente foi construído. Então, ela fez extensas pesquisas, identificou bastante coisa, redesenhou em cima dos mapas antigos para dar essa aproximação, não de um mapa, vamos dizer assim, tão esquemático, mas de uma coisa que queria aproximar mais do que realmente se configurou.
Aqui é uma tentativa de colocação de um mapa. Na verdade, esse é o mapa do qual eu ainda vou falar, que é um mapa... é o próprio mapa da professora Ângela, mas que eu depois tenho no meu livro. Meu livro é minha tese de doutorado, que foi sobre a exposição de 22. Então, na verdade, esse é um trabalho que eu encontrei na internet, em que a pesquisadora coloca esse mapa da Ângela, que está no meu livro, sobre a malha da cidade, e destaca os prédios que ficaram ainda, existem até hoje, que são esses marcadinhos em vermelho. Aí, em 2013, numa exposição no Centro Cultural dos Correios, foi desenhado esse mapa com os pavilhões, e isso, na verdade, existia na parede. O designer que fez esse mapa está até aqui, o Marcos Randolph está ali atrás, e a gente fez, então, esse mapa que ficava na parede, e depois, fazendo o catálogo, a gente decidiu e teve a ótima ideia de fazer um encarte para o catálogo que trouxesse esse mapa, porque a gente vê muito assim as fotos dos pavilhões mais conhecidos e de forma um pouco estanque, e algumas visões, algumas vistas de conjunto, mas para quem não está familiarizado com a exposição, às vezes é bem difícil imaginar, né, qual era realmente essa organização em termos espaciais. E aí foi a partir desse mapa aí que a gente justamente teve a ideia de, nesse edital, fazer uma atualização desse mapa e criar, na verdade, esse guia como um produto final, já que para esse edital era impossível fazer uma exposição pelo escopo do edital. Então, a gente achou que uma boa solução seria atualizar esse mapa, tentar aumentar as informações nele e criar esse produto que a gente está lançando hoje. Uma etapa muito importante para essa atualização foi a consulta a esse trabalho de reconstituição histórico-temporal da exposição internacional, né? E os dois dos pesquisadores, autores desse texto, estão aqui, estão me dando a honra de estarem aqui, que é o Neylor Vilas-Boas e o Sebastião Guedes. O Neylor já tinha trabalhado com a questão da modelagem, porque ele é pesquisador do Morro do Castelo e de como se desenvolveu toda a derrubada do castelo, e ele já vinha trabalhando com isso, e atualmente no laboratório lá da FAO, LAURD é o laboratório, né? ProURB, né? Lá da FAO, da UFRJ, eles agora estão trabalhando com uma questão muito interessante, várias questões, é claro, mas é muito interessante assim, o trabalho no sentido de estudar não só os pavilhões, mas o espaço vazio dessa exposição, ou de equipamentos urbanos entre os pavilhões também. Então, isso é um trabalho que está sendo desenvolvido, e ele foi importantíssimo para essa atualização que a gente fez do nosso mapa, porque esse trabalho começou a outra pesquisadora, deixa eu mencionar, é a Niusha Drago, que trabalha mais especificamente com a questão dos pavilhões. E esse trabalho deles tomou como base a Marinês falou das fotos aéreas, e vejam que foto aérea fantástica, que deve ser aí pela configuração dos pavilhões que estão aparecendo, imagina-se que deva ser de 23, lá para abril ou maio de 23,
E, com isso, a gente fica com uma ideia muito mais precisa dos volumes, do que realmente foi construído, e não só uma coisa de um mapa que era um projeto do que eventualmente viria a ser construído. Então, a partir desse mapa, as equipes de pesquisadores da UFRJ, lá da FAO, estão fazendo uma série de atualizações, e a gente também, já agora, à luz desse mapa, conseguiu atualizar de forma bastante interessante o nosso mapa de 2013 para fazer esse atual que a gente está entregando para vocês hoje. Aliado a isso, existe esse mapa que está na parede aqui da exposição, Rio 1922, em que aparecem, vocês talvez notem, em relação ao mapa que eu mostrei anteriormente, como ali existe uma outra configuração muito mais precisa já, porque esse também provavelmente é um mapa que foi feito mais para o final da exposição, precisa do que foi construído, né? Então, esse mapa também ajudou num outro sentido, que é o de descobrir alguns outros pavilhões que, eventualmente, a gente sabia que existia, mas ou não sabia muito bem que cara tinha, ou não sabia muito bem onde ficava. Então, isso tudo fez parte da pesquisa também de agora, para a atualização do guia. Aí eu coloquei as imagens dos pavilhões, porque assim, a gente que trabalha com exposição tem muito na cabeça todos os pavilhões. Quem não está não tem tanta intimidade com o assunto, muitas vezes não conhece. Eu não vou ter tempo de falar dos pavilhões, mas aqui é só uma sequência que mostra a entrada da exposição com a porta principal e o Palácio Monroe, que era um prédio mais antigo, não foi feito para exposição, mas ele era um legítimo pavilhão de exposição, porque ele tinha sido feito, era o pavilhão do Brasil na exposição de St. Louis, nos Estados Unidos, uma exposição universal de 1904, então ele foi usado na exposição de 22. Mas ele como espaço de recepções, como birô de informações. E aí eu faço um percurso, porque justamente a ideia do mapa é que a gente cria esse passeio por esse espaço todo. E, na verdade, um pouco a proposta de você passear por um lado da Avenida das Nações, fazer a volta na Seção Nacional e voltar pelo outro lado, que é o lado menos, vamos dizer assim, menos conhecido, menos identificado, e que os prédios ainda têm várias dúvidas, pavilhões que ainda não estão totalmente identificados, porque à medida em que foi sendo criada toda aquela área, aquela franja que foi criada com aterro do material do Monte Castelo, do desmonte do Castelo, aconteceu que esses espaços começaram a ser ocupados por pavilhões comerciais, pavilhões de serviço, de entretenimento. Essa exposição ela tinha vida, então ela, na verdade, independente dos pavilhões mais oficiais, ela também foi brindada aí com pavilhões de entretenimento, restaurantes, cervejarias, e vários outros pavilhões que eu vou passar aqui rápido. Aqui a sequência, então, dos pavilhões estrangeiros, que ocupavam um dos lados, principalmente da Avenida das Nações, virado... Está vendo? Ali é a grande Avenida das Nações, e aí a sequência de pavilhões. Aqui a gente vai chegar lá no final desses pavilhões todos estrangeiros. Você chegava no Palácio das Festas, que a Inês mencionou. Aqui é só uma ideia assim, de como seria esse passeio. E do Palácio das Festas, você entraria na seção nacional da exposição, cujo marco inicial era o pavilhão das grandes indústrias, que foi a adaptação de um conjunto arquitetônico antigo para
servir de Palácio das Grandes Indústrias, obra feita pela dupla de arquitetos Arquimedes Memória e Francisco Couchet. Depois o pavilhão dos estados, o pavilhão do Distrito Federal, que é outro dos poucos pavilhões ainda existentes, que abriga uma das sedes do MIS, né, do Museu da Imagem e do Som. E aí, assim, a gente vai compondo com toda a iconografia, a gente vai compondo esse cenário, né? Aqui a gente tem a parte de seção nacional, e aí eu coloquei o portão colonial, que era a porta que dava para a seção nacional, vista de dentro e vista da rua. Ali em cima, como se entrando no recinto da exposição, e aqui já dentro. E aí 2 pavilhões que ficavam do lado da aviação e das pequenas indústrias. E aí a gente roda mais um pouquinho e vai chegar na grande Praça dos Estados para ter outros pavilhões nacionais, da música, da estatística, que já foi mencionado também, o pavilhão de caça e pesca, dando aquele grande recinto, e volta pela amurada, que dava ali para o mar, para chegar. Então, a gente chegaria do outro lado, quer dizer, isso no meu passeio, no passeio que eu estou propondo para vocês, né? Você chegaria do outro lado da Avenida das Nações para conhecer um pouco mais desses pavilhões menos conhecidos, né? Então, a gente tem aí as vistas. Essas são 2 cervejarias, né, da Antártica e da Brahma. A Antártica é uma coisa bem curiosa, bem original, né, com neve em cima, urso polar, enfim, fantasioso total. E aquele pavilhão ali de trás é o da General Electric, que também já foi citado aqui, porque eles fizeram o serviço de iluminação da exposição e depois criaram um pavilhão. E aí o parque de diversões, uma outra visão. E o que eu queria, na verdade, aí pavilhão de Portugal, das indústrias, aí a gente tem 2 pavilhões que eram estrangeiros, mas ficaram desse lado que eu estou falando agora, da Avenida das Nações, que é o pavilhão das indústrias portuguesas, porque dos outros países que tiveram pavilhões de indústria, eles foram localizados lá na Praça Mauá, mas Portugal construiu os 2 aqui, o de honra e o das indústrias. E o outro foi o da Suécia, que também ficou desse lado da Avenida das Nações. E ali é o pavilhão do Estado de Campinas, São Paulo, que foi a única cidade a ter um pavilhão próprio na exposição. E o que eu queria, assim, que foi um exercício muito bacana para mim nesse momento, foi tentar descobrir pavilhões que a gente tinha, como eu disse, não o registro do nome, mas que pavilhão é esse, por exemplo? E aí a gente vê aquele pavilhãozinho que está ali, que pavilhão é esse? A gente não sabe. Eu troquei assim, muita ideia também com a Niúcha, que é a outra pessoa que está trabalhando com a exposição lá no âmbito da FAO, né? E aí, assim, é meio uma coisa de quebra-cabeças, que foi bem estimulante, bem legal. A gente descobriu também muita coisa atualmente. Então, que pavilhão é esse? Aí ele está marcado ali no mapa, ele aparece CN. O que é CN? Aí eu falei assim, não, mas eu tenho uma lista que diz que existe um pavilhão da Companhia de Comércio e Navegação. CN pode ser isso? Pode. Aí você vai para a hemeroteca procurar o que existe. Aí eu encontrei o pavilhão, não foi nem na exposição de 22, mas numa exposição que eles chamavam de Grande Feira Anual, que foi ali no espaço que tinha ficado vazio do Convento da Ajuda. Eu acho o pavilhão da Companhia de Comércio e Navegação. É exatamente o mesmo pavilhão que foi construído de novo em 22 e está ali escondidinho entre 2 pavilhões que a gente já tinha identificado e que já existia no mapa anteriormente.
E por aí vai. E esse outro pavilhão, eu tinha apenas uma foto dele, onde ele ficava. E aí você vai xeretando nas diversas imagens, mas estou vendo do lado de cá, do lado de lá, onde está. E ali, por exemplo, também numa foto que a qualidade nem é boa e tal, mas aí você descobre, olha, era ali. É fascinante, né? Então, é um percurso aí muito bacana. Esse é o pavilhão da Suécia, que eu tinha falado com vocês, que ficou do lado de cá da Avenida das Nações. Ali tem outro pavilhão que eu coloquei, que a gente também, que eu não conhecia, que é dessa empresa, né, Hirschfeld, e é um pavilhão muito interessante, porque aí você descobre no texto da revista que ele era feito todo de lona impermeável, lona usada para barracas do Exército, era um pavilhão feito na Alemanha. E aí você encontra registros incríveis, né? E aí que depois o Exército Brasileiro foi visitar esse pavilhão para conhecer o material do qual ele era feito. Então, assim, para mim, são pequenas, grandes descobertas que nesse processo desse guia agora foram muito interessantes. Mesma coisa esse aqui. Que pedacinho, aquele branco que aparece no pavilhão, atrás do pavilhão da Suécia. O que será isso? E aí você vai procurando e acha que é, por exemplo, esse pavilhão do Charutos Danemann. E aí, lá no mapa que está ilegível, quando você sabe o nome, aí é mais fácil de ler, né? Aí você vê lá, não está escrito Danemann. Então, é isso. E, assim, são vários exemplos, eu não vou cansar vocês aqui com isso, mas é só para contar. Esse também, o do Salitre, Associação de Produtores do Salitre do Chile. Nós sabíamos que existia, mas onde ficava? Não sabíamos. E aí, pela foto, você vai descobrindo. O Zonda já está lá me mostrando um relógio, mas eu também já estou acabando. O que eu queria contar para vocês, realmente, esse processo, convidar vocês para esse passeio, a mostrar um pouquinho mais das imagens aéreas, porque eu acho que são fantásticas, né? E isso está disponível, né? A gente tem na hemeroteca as revistas que tem isso, então, realmente, para os pesquisadores é um prato cheio. E aqui apresentar o nosso mapa, então, que tem esse design gráfico e a concepção do mapa, como eu disse, é do Marcos Randowski, que está aqui com a gente, a produção da Casa 12, Moema Mariane aqui com a gente também, que também foi a produtora da exposição 2013. E queria dizer para vocês também que esse mapa chamado de guia e que a gente ele tem um QR Code no verso dele. Eu vou pedir para vocês esperarem alguns dias para entrarem lá, porque é um conteúdo do site, a gente ainda está construindo e desenvolvendo. Esse mapa especificamente já está lá, de forma digital, mas a gente tem algumas coisas que a gente quer complementar e colocar lá, e que aí vai se tornar realmente o guia da exposição. Então, muito obrigada. Quem tiver interesse também na exposição de 22 e não me segue ainda no Instagram, siga o meu perfil, porque lá tem pílulas diárias de exposição universal, exposição de 22, para quem tiver interesse em acompanhar. Obrigada, gente. Gente, muito obrigado, Ruth, as professoras. Acabou o tempo. Eu digo, não deixem de seguir a Expo Centenário _1922, que é realmente um perfil incrível. A Ruth está de parabéns pelo trabalho. Obrigada. A gente está com um horário muito avançado, o museu fecha às 17 horas, então a gente pode abrir para 3 perguntas, caso tenha para isso, tá bom? São 5 horas. A gente pode fazer esse bloco de 3 perguntas. Se alguém, então... Minha cara. Oi. A lógica da organização da exposição Centenário, eu não sei se a comparação cabe ou não,
com aquela Feira da Providência que tinha nos anos 60, 70, 80, no Rio Centro. Quer dizer, tinha aqueles pavilhões, aquelas barraquinhas da França, da Argentina, não sei. Quer dizer, eu não estou querendo dizer que é a mesma coisa da exposição, mas como essa exposição acontecia quando eu era criança, eu queria te perguntar, e provavelmente para a gente ter uma faixa etária mais ou menos parecida, você pode-se dizer que o que a gente conhecia como a exposição da Providência no Rio de Janeiro era parecida com essa organização aí de 1922? Eu diria assim, que o que era parecido era você descobrir outras nações, outros produtos aos quais você não tinha acesso e que você conseguia descobrir ali. Agora, realmente, assim, essa exposição de 22, ela vem na trilha das exposições universais, que era uma coisa assim de um pensamento, de uma lógica mais robusta, muito mais do que uma Feira da Providência, que é unicamente comercial. Então, apesar do caráter também comercial que existia, era uma forma, no momento em que você não tinha os meios de comunicação e de transporte que você tem hoje, você conseguia mostrar uma nação a todas as outras e vice-versa, e a nação nos seus sentidos mais, nos seus mais variados sentidos, e não apenas comercial. Mais alguém, ou se alguém, se a Marli quiser complementar a questão? Eu acho que Ali. Eu acho que não dá para comparar, porque, na verdade, as exposições, elas têm um caráter de identidade nacional muito forte, que a Feira da Providência certamente não tinha. Então, acho que a comparação é totalmente inadequada. Não é a minha pergunta. Não. Começando. Olha, já estava adiantando aqui com ele. Queria saber por que a exposição de 22 ela não entra no rol das grandes exposições. Quando a gente olha lá, pelo menos no site de hoje, de quem monta, assim, porque existem dois tipos, né? A grande e uma que tem um tema. Igual ano que vem tem na Argentina, né? Mas nem a de 8 e nem a de 22. Eu não sei, eu já li a respeito, mas não saberia dizer exatamente quais são os critérios para as exposições serem consideradas universais. Mas existe um comitê, um comitê internacional bastante com critérios muito rígidos que classificam as exposições para poderem ser consideradas universais ou não. Depois, se tiver maior interesse, eu posso tentar voltar ao que eu já li sobre isso e tentar, principalmente em literatura francesa, sobre exposições, eu já li sobre isso. Mas, assim, para resumir para você que critérios seriam esses, eu não saberia. Porque no Porto teve uma também, mas também não aparece. A de Lisboa Universal, do Porto não é. Então, assim, porque realmente são critérios em número de expositores, em muitos aspectos que, às vezes, você vê uma exposição, acha que ela é incrível, mas ela não tem ali todos os atributos para ser considerada uma exposição universal. Bom, se não tem mais perguntas, a gente agradece. Só agradeceu, a gente que agradece.